Olá, vamos para a última parte da nossa aula de hoje, terminando aqui os conceitos, praticando o SQL nas cláusulas de select e também junto às cláusulas de criação de tabelas. Ao final, nós vamos também fazer a retirada dos elementos das tabelas, vamos apagar as tabelas e vamos apagar também o esquema que foi criado. E, posteriormente, eu encaminho esse script para vocês, para que vocês possam replicar isso dentro dos equipamentos de vocês e praticar mais um pouquinho, ok? Então vamos ao nosso conteúdo. Continuando, nós fizemos então essa primeira consulta e resultou em 27 registros que não fazem sentido, que são incoerentes e que nós não devemos então fazer dessa maneira. Que maneira nós temos então? Vamos colocar uma cláusula de where. Então nós temos que fazer com que isso aqui funcione, mas tem que respeitar algumas características. Se eu colocar, então, que código-livro da tabela empréstimo deve ser igual ao código-livro da tabela livro, eu vou fazer uma associação entre os livros e os empréstimos. Então, só vou emitir, então, a junção dessas três tabelas, que resultou nessas 27 colunas, eu vou retirar dessas 27 linhas, eu vou retirar dessas 27 linhas apenas aquelas onde o código livro for igual na tabela empréstimo e na tabela livro. Vamos ver o resultado disso? Vou marcar essas duas linhas e vou executar. Agora nós temos como resultado 9 linhas retornadas. O livro Macunaíma, por exemplo, aparece aqui 3 vezes. Aparece que foi emprestado para a Juanita, para o Juan e para o Pablo. Por que aparece isso? Eu não tenho mais aquela vezes 3, quer dizer, não tenho mais as 27 linhas. Esses livros, então, eles estão na tabela código-livro e na tabela de empréstimo, mas ainda assim eles aparecem mais de uma vez. Por quê? Porque falta a gente fazer mais uma restrição, que é essa aqui. O código do imigrante tem que ser igual na tabela imigrante e na tabela empréstimo. Assim evita que o imigrante seja relacionado mais de uma vez. Então percebam aqui claramente, a Juanita está relacionada 3 vezes com os 3 livros. O Juan, 3 vezes com os 3 livros. E o Pablo, 3 vezes com os 3 livros. Isso, obviamente, está errado. Então, se a gente estivesse construindo passo a passo a nossa cláusula de select, nós adicionaríamos aqui mais essa opção agora, que é o where, aonde o código do imigrante da tabela empréstimo e da tabela imigrante sejam iguais. Quando a gente usa mais de um where, a gente pode usar o operador lógico. O operador lógico, nesse caso, é o AND, ou o E. Né? Nós queremos que valha o que está acontecendo aqui na linha 45 e aquilo que está na linha 47. Poderíamos usar os outros operadores lógicos, como o OR ou a negação, mas neste caso nós queremos o E, nós queremos que as duas cláusulas ocorram ao mesmo tempo, ok? Então, juntando agora as 4 linhas para rodar, nós temos este resultado, e é exatamente aquilo que a gente queria. O Capitães de Areia foi o livro emprestado pelo Juanita, Macunaíma foi o livro emprestado pelo Juan, e Brida foi o livro emprestado pelo Pablo. Lembram da consulta inicial que nós fizemos, aparecendo somente os códigos? O livro 2 foi emprestado pelo imigrante 1, o livro 1 pelo imigrante 2 e o livro 3 pelo imigrante 3. Só que fica muito mais confortável e qualquer usuário, qualquer cliente, seja ele interno da empresa ou externo, não vai querer ver código 2, imigrante 1. Ele vai querer ler o livro e o nome da pessoa. Então, nós vamos sempre trazer essa maneira de juntar as tabelas, né, nessa forma de junção, para trazer resultados que sejam inteligíveis, que sejam interpretáveis, que ajudem na tomada de decisão. Por isso que nós fizemos a junção dessas 3 tabelas, para poder recuperar os nomes dos livros e dos imigrantes. Por isso que nós colocamos essas 2 cláusulas de where, para fazer o filtro adequado, para não haver duplicação e incoerência nas informações e trazer somente aquilo que nós precisamos, ok? Para finalizar, então, agora a nossa aula de hoje, nós podemos olhar os outros comandos que vimos na aula passada. Um deles foi o truncate.
Truncate Table e o nome da tabela é o comando que faz com que o SQL retire todo o conteúdo da tabela. Então, lembrando aqui, do lado esquerdo, nós temos 3 tabelas: empréstimo, imigrante e livro. Se eu rodar o comando Truncate Table, ele vai fazer o seguinte: Truncate Table migrante, 0 linhas afetadas, 0 linhas nesse contexto, né? Nós podemos agora aqui fazer uma verificação. Por exemplo, colocar aqui a linha select asterisco from imigrante. Nós não acabamos de apagar todo o conteúdo da tabela. Se nós dermos um select nela, provavelmente vai aparecer 0 conteúdo. Ou seja, a tabela continua existindo. Se a gente faz aqui a atualização, a tabela imigrante continua existindo, ela continua tendo as suas colunas normalmente, mas o conteúdo dela foi totalmente apagado. Então, o comando Truncate Table mantém a tabela e apaga somente o conteúdo. Tá? Podemos fazer a mesma coisa, Truncate Table livro, Truncate Table empréstimo. E aí, temos lá, Truncate Table livro, 0 linhas, verdinho, tudo funcionou. As tabelas continuam existindo na minha base de dados, empréstimo, imigrante, livro, porém, todas elas estão vazias. Né? Se eu copiar aqui e fizer aqui o comando, só para a gente verificar, select asterisco from livro, tá? E rodar isso aqui, nós vamos ver que traz também 0 elementos, né? E imigrante, empréstimo, a mesma coisa, traz nenhum elemento. Rodei aqui, tá? Nenhum elemento no empréstimo, ok? Então, agora nós podemos, eu estou usando aqui pular uma linha, né, para cada vez que a gente utiliza, para ficar mais claro, para a gente investigar depois, quando vocês tiverem o select, o script. Então, depois do comando truncate, nós podemos usar o comando drop. Drop, ele termina com a tabela, ele remove a tabela, ele acaba com a tabela de vez do nosso esquema. Então, vou colocar aqui, drop table imigrante. Eu poderia estar fazendo isso com a tabela cheia de registros também, tá? Então, não preciso fazer nessa ordem. Primeiro o truncate, depois o drop. Eu posso fazer direto o drop se eu quiser apagar com a tabela e todo o seu conteúdo de uma vez só. Nesse caso, a tabela está vazia. Então, drop table imigrante, rodo, aqui embaixo, 0 linhas afetadas. Agora, não sei se vocês perceberam, deu uma mudada aqui no status, mesmo sem eu ter atualizado. Não existe mais a tabela imigrante aqui. E se eu fizer drop table livro, vai acontecer a mesma coisa. Já não existe mais aqui a tabela livro. Né? O table livro aqui, drop 0 linhas, já acabou. Finalmente, se eu fizer o drop table empréstimo, acabou também a tabela empréstimo aqui do meu esquema aula 2. E se a gente quiser acabar com tudo, e mais uma vez, não precisava ter acabado com as tabelas e com seus registros antes, poderia ter vindo aqui direto e escrito drop esquema aula 2. Então, cuidado com esses comandos. Drop table apaga a tabela e todo o seu conteúdo. Drop esquema apaga todo o esquema e o seu conteúdo. Então, se a gente fizer isso aqui agora, acabou. Não tem mais o esquema aula 2. A gente voltou no estado inicial, que a gente estava lá na linha 1, em que não existia aula 2, não existiam as 3 tabelas, não existiam registros, não existia nada. Então, os comandos são muito poderosos, nós vimos isso na aula passada, tem que tomar muito cuidado com eles. O que eu queria que vocês fizessem como tarefas? Né? Aqui nós temos um exemplo de livros que são emprestados para imigrantes, que na verdade faz alusão àquela terceira questão que a gente teve na aula passada, que falava sobre os imigrantes que vinham da Venezuela e iriam pegar livros, então, como uma forma de apoio cultural para os imigrantes, né? Eu gostaria que vocês fizessem o mesmo conteúdo que está nesse script aqui, ou seja, a criação de um esquema
a criação de 3 tabelas, sendo que a terceira tabela fosse com o único objetivo de relacionamento de outras 2, mas que não fosse do mesmo tema, que a gente não estivesse falando de livros e de imigrantes. Então, pode fazer com que sejam clientes comprando produtos numa loja. Então, tem uma tabela clientes, tem uma tabela de produtos e tem uma tabela que relaciona produto e cliente, por exemplo. Então, vocês podem colocar lojas diferentes ou clientes diferentes. Poderia ser, por exemplo, funcionários e departamentos de uma empresa. Então, tenho os funcionários numa tabela, os departamentos em outra, e uma terceira tabela de relacionamento dos funcionários com os departamentos. Enfim, podem ser muitos e muitos exemplos diferentes. O importante é que vocês pensem, planejem isso, planejem os campos que vão ser criados, planejem como vão ser executados, que tipo de dados vai ser em cada uma delas. Depois que vocês tiverem isso em mãos, entrem no Workbench, façam a criação do esquema, façam a criação das tabelas, insiram dados, façam os selects para verificar os resultados e depois postem o script, assim como esse que está aqui, que a gente pôde trabalhar com ele passo a passo. Então, esse arquivo, que é o script, como que vocês podem salvá-lo, né? Eu tenho aqui à esquerda, né, esse conjuntinho de comandos. Eu tenho aqui, por exemplo, criar um novo script, eu tenho abrir um script já criado, que foi o que a gente acabou fazendo, e eu posso aqui no salvar, tem aqui, ó, Save Script, e tem o Save Script As. Eu posso salvar ele com um arquivo normal, com outra terminação, arquivo texto, alguma coisa assim, ou simplesmente um Save Script. Ele vai com a terminação SQL. Tá? Como eu já tinha ele aqui, ele só salvou por cima, mas vamos mostrar um pouco melhor, né, de como que ele vai fazer. Ele está salvando aqui numa determinada pasta que a gente queira, o nome que a gente vai dar, e ele tem aqui o tipo SQL Files. Eu posso mudar esse tipo, colocar como All Files e colocar aqui como TXT. Se a gente usa a terminação SQL, ele já sabe ler automaticamente quando a gente entrar no Workbench, tá? Então, vou manter ele aqui, o script aula 2, que é aquele que vai ser compartilhado com vocês aí no onde vocês estão buscando os vídeos também, ok? Então, aqui já existe, substituir, ok? Está atualizado exatamente da forma como a gente fez aqui, passo a passo, tá? E a ideia é que vocês possam executar isso sozinhos para praticar, ok? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Peço que vocês compartilhem esses vídeos com os colegas de vocês, para que a gente tenha realmente uma turma empenhada e fazendo as atividades e aprendendo principalmente. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar nessa fase de aprendizado, e até a semana que vem, que a gente vai trazer mais coisas legais sobre a programação em bancos de dados, ok? Cuidem-se e até!